bom dia, meus irmãos! Estamos começando mais um Sementes da Manhã. É sempre uma bênção iniciarmos o nosso dia, as nossas manhãs, debaixo da presença de Deus, de um direcionamento divino. Eu tenho certeza, irmão Chema, você tem certeza de quê? Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar aqui nessa manhã tem o poder de transformar todo o seu dia, toda a sua terça-feira. E vou mais além, pode mudar toda a sua vida também. Está preparado? Está preparada para poder ter a vida transformada? Porque estamos nessa semana na série da oração, estamos falando sobre a oração, e o tema de hoje, o tema da nossa aula de hoje é como orar segundo a Bíblia. Você sabia que Deus nos deixou um padrão para orar? Um modelo de oração? Mas preste atenção, esse modelo não é para ser repetido. Você repetir o modelo. Eu vejo muita gente repetindo o modelo, mas o modelo ele serve para modelar a nossa oração. Na verdade, a nossa oração precisa modelar o modelo que Cristo nos deixou. O que eu quero que você entenda é que não é algo robotizado. É para você modelar. Bom, hoje nós vamos falar como orar segundo a Bíblia. Tem maneiras certas de orar. Inclusive, tem gente que não alcança nada na oração porque está orando tudo errado. Está orando tudo errado. Eu falo isso lá para os meus discípulos, lá para o discipulado bíblico. Meus discípulos, assim, é a forma de dizer, porque nós somos discípulos de Cristo, todos nós. Mas os mais de 7.000 discípulos permitiram que eu desse as mãos neles e caminhasse junto com eles em uma jornada de discipulado. Aonde, irmão Chema? Lá no meu discipulado bíblico. É o discipulado bíblico MBA. É o discipulado bíblico da More Bible Academy, que são os nossos programas de ensino. Dentre eles, nós temos o discipulado bíblico. Essa aqui, só para você ter ideia, é a apostila do discipulado bíblico, tá vendo? Tem exercício prático, tem múltipla escolha, tem lugar para você anotar. Essa aqui é a nossa apostila. Inclusive, você que é aluno discipulado, você pode adquirir a sua apostila também. Ou seja, além de você ter acesso às aulas, você ainda consegue ter uma apostila física também. Tem a digital e tem a física. Você que escolhe qual que você quer adquirir. Só chamar o nosso suporte lá. Você recebe toda a orientação para você conseguir adquirir a sua apostila. O fato é que lá, eu basicamente pego pelas suas mãos e caminho junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos. Mochê, quero entrar para o discipulado bíblico também. Como é que eu faço? Link aqui na descrição, clica nesse link, chama a gente lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp nós vamos te dar um atendimento VIP e vamos te explicar mais como funciona o discipulado bíblico, como é que faz para você fazer parte dessa família com mais de 7.000 membros espalhada em 30 países, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar hoje um tema muito importante. Ontem, segunda-feira, nós falamos sobre por que orar e hoje nós vamos falar como orar segundo a Bíblia. Inclusive, já responde aqui para mim nos comentários, o pessoal que está aqui comigo, responde aqui nos comentários, responde aqui. Você já ficou sem saber o que falar na oração? É resposta de sim ou não? Sim ou não? E aí, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas barreiras. Tem gente que não, e aí tudo bem. Tem gente que sim, e a maioria sim, acredito eu. Isso, digita aqui, você já ficou sem saber o que falar na oração? Você já sentiu dificuldade em se expressar diante de Deus? Já teve dia que você foi orar e você, meu Deus, o que eu vou falar agora? O que eu vou falar hoje? E às vezes acaba repetindo sempre as mesmas coisas. Você já teve essa dificuldade? Digita aqui, sim ou não? É resposta de sim ou não, tá bom? Nós temos um versículo-chave, como de costume, para o nosso dia, para a nossa semente diária, para a nossa aula de hoje. Versículo-chave de hoje se encontra em Mateus capítulo 6, verso 9 ao 10. É sempre muito importante você acompanhar as nossas aulas de papel e caneta para você fazer as devidas anotações, inclusive dos versículos que eu vou liberando aqui. Então, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 10, é nosso versículo-chave de hoje e que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, ou venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí você tem a sequência lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, dependendo da sua tradução, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de mal, amém, porque teu é o reino, teu é a glória, teu é o domínio. Enfim, esse é o verso-chave de hoje. E por que ele é o verso perfeito para a aula de hoje? Porque a aula de hoje nós estamos falando como orar segundo a Bíblia.
E é interessante que a Bíblia tem diretrizes. A Bíblia é o nosso mapa, é o nosso pergaminho para irmos em direção ao céu, para crescermos em um nível de comunhão, intimidade com Deus. É por intermédio da Bíblia, minha irmã. É por intermédio da Bíblia, meu irmão. Não tem outro caminho, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso mapa. A Bíblia é o nosso mapa. Se você está errante no caminho, é porque você não está acessando o seu mapa, que é a sua Bíblia. Ou às vezes você até tem o mapa, você até tem a Bíblia, mas você não sabe usar. Aí também de nada adianta. Se você tem um mapa que você não sabe usar, não sabe ler, de nada adianta. E o melhor caminho para você conseguir ler esse mapa é começando pelos 13 principais assuntos bíblicos. Irmão Sherman, como é que eu faço para aprender? Lá dentro do discipulado bíblico. É lá no discipulado que eu ensino os 13 principais assuntos bíblicos. Não somente ensino, mas na prática te mostro como caminhar em cima deles. Tá bom? Lá dentro do discipulado bíblico. Link aí na descrição, no fixado dos comentários também. E aí, eu quero que você entenda que não é diferente com a oração. Jesus, o próprio Jesus, nos deixou a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Preste atenção, é a oração modelo. Tem muita gente que a oração dessas pessoas é só o Pai Nosso. Acorda de manhã, ora o Pai Nosso. Vai dormir, ora o Pai Nosso. Não, meu irmão. Jesus não falou para você ficar repetindo isso. Quando Jesus nos deu essa oração modelo, e quando orardes assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja... Não é para você repetir isso. Se você quiser orar o Pai Nosso, não tem problema. Preste bem atenção, não tem problema. Desde que não fique só nisso. Você precisa avançar na oração. A oração é uma conversa sincera com Deus. E se é uma conversa sincera, precisa ser de todo o meu coração. Aquilo que está no meu coração. O que passa na minha mente? O que tem me afligido, por exemplo? Então a oração, ela é uma conversa sincera. Então a oração do Pai Nosso, logo, é uma oração modelo perfeito para a nossa oração com o Pai. Não é uma oração repetida, mas é um guia que nos ensina princípios de uma oração eficaz. A oração modelo, ela é carregada de princípios. E são esses princípios que eu quero te mostrar agora. Papel e caneta na mão, presta atenção. Se você não tá perdendo tempo, já busca aí rápido, papel e caneta na mão, porque agora eu quero te mostrar quais são os princípios que a oração modelo do Pai Nosso nos ensina. E baseado nesses princípios, nós vamos conseguir orar de uma forma eficaz. Afinal de contas, a proposta da aula de hoje é como orar segundo a Bíblia. E a partir de agora, eu tenho certeza que você vai orar de forma bíblica. De forma bíblica. Não fazendo oração repetida. Oração repetitiva. Orando sempre as mesmas coisas. Se limitando somente à oração do Pai Nosso. Não. Você vai conseguir avançar com a sua oração, com as suas palavras, de forma intencional, baseado na oração modelo do Pai Nosso. A oração modelo do Pai Nosso é carregada de princípios que nós devemos, não somente podemos, mas devemos tirar dali e aplicar na nossa oração. Papel e caneta na mão agora, porque nesse momento eu quero te mostrar os passos bíblicos para orar segundo o Pai Nosso, tá? Passos bíblicos para orar segundo o Pai Nosso, segundo a nossa oração modelo. Primeiro, o que a oração modelo nos ensina, irmão Sherman? Nos ensina a adorar. Adoração. Anota aí. Adoração. Primeiro, adoração. Aonde que se encontra a oração, a adoração no Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente está falando de oração modelo. E a gente vai arrancar agora princípios da oração modelo que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, conhecida por todos como oração do Pai Nosso, para poder aplicar na nossa oração. Então a primeira coisa aqui que eu reconheço na oração modelo que Jesus nos ensinou é a adoração. Jesus inicia adorando ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu reconheço que ele é santo. Eu reconheço que ele precisa ser adorado. Eu começo a minha oração adorando ao nome dele. Aqui vai a semente, presta atenção, anote. Comece a sua oração reconhecendo que Deus é santo, reconhecendo que Deus é soberano,
reconhecendo que Deus é digno de louvor. Anote aí. Já era para você estar anotando. Comece a sua oração, reconhecendo que Deus é santo, que Deus é soberano e que ele é digno de louvor. Primeiro passo. Aí com as suas palavras. Com as suas palavras você vai orar e na sua oração você vai iniciar reconhecendo que ele é santo, que ele é soberano, que ele é merecedor, que ele é digno de louvor. Então a primeira coisa que eu aprendo na oração modelo é adorar a Deus com a minha oração. É iniciar adorando a Deus. Segunda coisa, submissão à vontade de Deus. Irmão Sherman, aonde que se encontra na oração modelo de Jesus a submissão à vontade de Deus? Primeira coisa, submissão é submissão. S-O-B, sub. Sub é baixo, debaixo, ok? Não é sobre, é sub. Submissão. Submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão, ok? Então, aonde que se encontra a submissão à vontade de Deus na oração modelo do Pai Nosso? Por exemplo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha como é que é a oração modelo do Pai Nosso. Vocês sabiam disso? Quem sabia aqui? Pode ser sincero. Irmão Sherman, eu sabia. Irmão Sherman, eu tô aprendendo agora. Quem é que sabia disso? Que a oração modelo do Pai Nosso é carregada de princípios. E não era pra gente ficar repetindo aquela oração, mas era para arrancarmos princípios dessa oração para fazermos a nossa oração com as nossas palavras mais carregadas desses princípios que Jesus nos ensinou. Então a segunda coisa que eu reconheço é a submissão à vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, a tua vontade, ou seja, eu sou submisso à vontade de Deus. Logo, na minha oração, antes de eu pedir qualquer coisa, eu preciso alinhar o meu coração aos propósitos de Deus. Porque se eu não alinhar o meu coração, preste atenção, olha a semente que eu vou te entregar agora. Se eu não alinhar o meu coração, as minhas intenções, quando a gente fala de coração, estamos falando de intenção, se eu não alinhar o meu coração, as minhas intenções, à vontade de Deus, eu corro um sério risco de pedir errado, de orar errado, de ter intenções erradas. Por quê, irmão Sherman? A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Aos olhos do homem, tá lá em Provérbios, Sábio Salomão escreve, aos olhos do homem, todo caminho parece ser perfeito. Não sei agora se tá lá em Provérbios capítulo 16. Tá lá em Provérbios. Aos olhos do homem, todo caminho parece ser perfeito. Mas o Senhor pesa o espírito. É o Senhor que sonda os pensamentos. É o Senhor que anuncia o fim das coisas desde o começo delas, diz lá em Isaías. Então comece a sua oração também, debaixo da submissão de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, nesse momento eu alinho o meu coração aos seus propósitos. Revela a mim os teus propósitos, porque eu quero viver a tua vontade. Senão você corre um sério risco de pedir tudo errado na sua oração e eu já vou te adiantando, você não vai receber nada. Porque Deus não é insano de te entregar algo para sua destruição. Entendeu isso aqui? Outra semente, tá? Então, submissão. Terceira coisa que eu aprendo na oração modelo do Pai Nosso. Vocês estão anotando, gente? Dependência diária. Dependência diária. Outra coisa que eu consigo enxergar na oração modelo do Pai Nosso é a dependência diária. Em que parte? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Exatamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependência diária. Preste atenção. Não é o pão de amanhã, depois de amanhã. Amanhã, depois de amanhã. Eu sei que tem pão também. Mas hoje, o pão é para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Aí você está se desesperando. Pelo amanhã, pelo depois da manhã, pela semana que vem. O que vai acontecer daqui um mês, um ano. Foca no hoje. Foca no agora. Preste atenção no presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que eu entendo é que eu consigo reconhecer na minha oração que tem provisão de Deus para minha vida. E a provisão é diária, todos os dias.
Se lembra lá no deserto, o povo era proibido de guardar o maná, porque o maná é para o dia. Se guardasse, iria apodrecer. O maná é para o dia. E quando eu guardo o maná, eu não confio na provisão de Deus para o dia seguinte. Por isso o maná é para o dia. Por isso o alimento é para hoje. Amanhã eu confio que Deus é fiel para providenciar o maná novamente. Meu Deus, irmão. Minha irmã, meu Deus, se você entender isso aqui, a tua vida muda. Ela transforma. Ela muda por completo. Essa semente aqui não é só para hoje. Essa semente aqui não é só para a nossa terça-feira. Essa semente aqui é para a nossa semana, é para a nossa vida, é para a nossa jornada quanto os discípulos de Cristo aqui na terra. O maná é para hoje, o alimento é para hoje. Comece a sua oração ou durante a sua oração, reconheça que o pão é diário, o pão é para aquele dia. Reconheça que tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. O que, irmão Sherman? O seu sustento, a sua força, a sua sabedoria, a provisão. Tá anotando isso aí, meu irmão? Meu Deus. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Sustento, força, sabedoria, provisão. Reconheça que tudo vem de Deus. A sua saúde vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, na oração modelo, eu reconheço a dependência diária. Senhor, eu sou dependente do Senhor, Pai. Eu sou dependente de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Quarta coisa que eu aprendo com oração modelo. Confissão e perdão. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é poderoso. Confissão e perdão. É a quarta coisa que eu identifico na oração modelo que Jesus nos ensinou. Confissão e perdão. Iniciamos as nossas programações aqui da Semente da Manhã, demos início com um tema poderosíssimo, com uma série poderosíssima. É a série do perdão. Para quem não acompanhou, para quem está chegando aqui, é a sua primeira vez aqui, inclusive quem está aqui pela primeira vez, digita aqui. Eu quero te conhecer. Quem está aqui pela primeira vez? Quem já é aluno já sabe que tem que fazer, né? Já teve gente até fazendo aqui. Tem que digitar presente, tem que botar o emojizinho do presente, porque assim você marca a sua presença aqui no Semente da Manhã. Agora, quem é a primeira vez aqui? Digita aqui. Minha primeira vez. Tô aqui, minha primeira vez. Bom, Sherman, minha primeira vez aqui. E eu quero que você já se comprometa a acompanhar todos os dias. De segunda a sexta, 7h57 da manhã, horário de Brasília. Entramos aqui com a nossa programação Semente da Manhã. Bom, Sherman, como é que eu faço para me tornar um aluno do Semente da Manhã? É simples. Deixa o seu like aqui. Deixa o seu like aqui nessa aula. Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca a opção todos, para o YouTube sempre te notificar, sempre que entrarmos aqui com a Semente da Manhã. E você vai lá na sua biografia do seu Instagram e vai colocar aluno More Bible. Aluna More Bible. Se digita More Bibli, mas se pronuncia More Bible. A tradução é mais Bíblia. Seu status, ó, sobe quando alguém olha lá pro seu perfil do Instagram e vê lá que você é uma aluna More Bible, que você é um aluno More Bible. Ou seja, todos reconhecem que você é um aluno mais Bíblia. Seu status sobe. É dessa forma que você se torna um aluno aqui do Semente da Manhã, tá bom? Dessa forma, simples assim. Você vai colocar aluno More Bible lá no seu status. Não é aluno mais Bíblia, não. Mais Bíblia é a tradução. Tem que colocar aluno More Bible, ok? Assim, ó. More Bíblia. Tá vendo? Caneca linda, né? Maravilhosa, mas é minha. Bom, Sherman, quero a caneca dessa. Por enquanto não tá disponível. Quando tiver, vocês vão saber, tá bom? Essa é só minha. Bota lá, aluno More Bible, ok? Vamos lá? Então, para quem perdeu, eu recomendo fortemente assistir essa série. Irmão Sherman, onde que eu acho? Está aqui dentro do canal. Você vai entrar aqui no meu canal do YouTube, você vai ver todas as séries que já passou. É só você acessar a aba playlist, tá tudo ali. Você vai ver a Semana do Perdão, você vai ver a Semana da Fé e você vai encontrar essa nossa semana, que é a Semana da Oração. São as nossas séries que tem aqui, ok? Confissão e perdão. Aonde que se encontra a confissão e perdão na oração modelo do Pai Nosso? Quando Jesus fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Isso aqui é poderoso, tá? Quem assistiu a série do perdão já sabe o que eu vou falar agora. Só que eu não vou ser redundante, não vou ficar se aprofundando, porque já passou essa série, você precisa voltar lá para assistir. É uma série de 5 dias, então não dá para falar tudo aqui em poucos minutos. Mas
Você precisa entender que Deus só te perdoa se você tem a capacidade de perdoar. O amor de Deus não é condicional. Não está condicionado a nada. Independente se você ama ele ou não, se você faz a vontade dele ou não, ele te ama. Ele te ama. Para salvar é outra coisa, tá? Para salvar é outra coisa. Mas o amor de Deus é o amor ágape. Ele te ama independente de. O seu perdão não. O seu perdão é condicional. O que quer dizer que Deus só te perdoa se você tem a capacidade de perdoar também. De liberar perdão. Do contrário, você não é perdoado por Deus. Eu te afirmo isso, tá? Eu não. A Bíblia te afirma isso. E não somente na oração modelo, não. Não somente. Eu não vou te dar mais informação, não. Se quiser, você volta lá e assiste lá a série do perdão, tá bom? Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A oração, ela deve incluir, a nossa oração deve incluir arrependimento, liberação de perdão. Pai, perdoa-me. Perdoe-me porque eu sou falho, perdoe-me porque eu sou pó e cinza, perdoe, meu Pai, perdoe se porventura eu pequei, se eu entristeci o Senhor por falas, por palavras, em pensamento, por ter dado ouvidos, em olhar, perdoe, meu Pai, perdoe-me, Senhor. Reconheça que você é falho, perdoe, meu Pai, pelas minhas faltas, reconheça. Então a oração modelo nos ensina sobre confissão de pecado e nos ensina a perdoar também. Assim como nós perdoamos. Você só pode orar, você só pode usar essa oração modelo se você perdoa, meu irmão. Assim como nós perdoamos. E quinta e última coisa. Proteção espiritual. Proteção espiritual. Aonde que eu encontro a proteção espiritual? Esse princípio da oração modelo do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você sabia que a oração modelo era recheada desses princípios? Quem sabia aqui? Quem sabia que digita eu? Ou quem não sabia fala, tô sabendo agora. Quem sabia digita eu. Quem não sabia bota, tô sabendo agora. Aprendi hoje. Olha os princípios que nós conseguimos arrancar da oração modelo do Pai Nosso. Tinha gente que só estava orando o Pai Nosso. Só sabia orar o Pai Nosso. E não, a oração do Pai Nosso é um modelo para nós orarmos. E nós precisamos arrancar essas primícias. Então, olha só, proteção espiritual. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração fortalece. A oração fortalece contra as ciladas do inimigo e nos guarda do pecado. Por exemplo, na minha oração, eu sempre peço ao Senhor, Pai, guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, deixe-nos ocultos e invisíveis aos olhos do homem mau. O que eu estou pedindo agora a Deus? Livra-nos do mal. Eu só não repeti as palavras de Jesus. Eu estou te dando um exemplo agora, o que o irmão Sherman faz. Guarda a minha saída, guarda a minha entrada, guarda o nosso deitar, guarda o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso proceder. Pai, deixe-nos ocultos aos olhos do nosso inimigo, aos olhos do homem mau. Livra-nos, Senhor, da bala perdida. Livra-nos do acidente automobilístico. O que eu estou falando para Deus na minha oração? Com as minhas palavras? Livra-nos do mal. É um princípio que eu tirei da oração modelo. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam isso aqui? Então, recapitulando. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, vou dar só mais uma chance agora. Senão você vai ter que voltar aí depois na aula para poder assistir, tá bom? Quando ficar aqui salva no canal. Então, preste atenção. Passos bíblicos para orar segundo o Pai Nosso. Primeiro, adoração. Segundo, submissão à vontade de Deus. Terceiro, dependência diária. Quarto, confissão e perdão. Quinto, proteção espiritual. Amém? Bom, aplicação prática, porque vocês sabem que sempre temos a parte da nossa praticidade aqui no Sementes da Manhã, porque eu entendo que se tudo que eu falar aqui para você morrer só no seu pensamento, só no seu saber, de nada adiantou. Tem que gerar prática para sua terça-feira, para sua quarta, para sua quinta, para sua sexta, para o seu sábado, para o seu domingo. Tem que gerar prática para a sua vida. Então hoje eu quero te desafiar, e o desafio de hoje, pro dia de hoje é o seguinte, você vai orar usando o modelo do Pai Nosso. Preste atenção, você não vai repetir as palavras do Pai Nosso. Você vai aplicar os princípios que você aprendeu aqui nessa aula na sua oração. É isso que você vai fazer. Ou seja, você vai adorar a Deus quando você orar. Você vai
reconhecer que você está debaixo de uma submissão, que a vontade é do Senhor. Você vai alinhar o seu coração à vontade de Deus, para você não pedir errado. Então, recapitulando, você vai orar, o desafio de hoje é, você vai orar, vai fazer a sua oração e você vai usar os princípios da oração modelo. Você vai adorar ao Senhor quando você orar, você vai reconhecer que você está debaixo de uma missão, você vai alinhar o seu coração aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, você vai reconhecer a sua dependência, você vai pedir perdão, você vai liberar perdão, você vai orar por proteção, amém? Esse é o desafio. E digita aqui agora, para criar aquele comprometimento, digita aqui para mim, hoje eu vou orar como Jesus ensinou. Ou se você já orou, digita aqui, hoje eu orei como Jesus ensinou. Porque tem gente que já orou na altura desse campeonato. Tem gente que já sabia também. Então digita aqui, hoje eu orei como Jesus ensinou. Ou se você vai orar ainda, digita, hoje eu vou orar como Jesus ensinou. Amém? Isso. Vão digitando aí. E falando em oração, nesse momento eu quero orar com você. Quero orar, quero fazer até a oração do Pai Nosso aqui também. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, feche os olhos, curva a tua cabeça. Se você não puder, às vezes você está no trabalho, está na condução, está na rua. Eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos orar. Pai, nos ensina, meu Deus. Nos ensina a caminhar debaixo da tua vontade. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. E por isso te adoramos, ó Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Pai. Senhor, seja feita a tua vontade na nossa vida. Quem opera na nossa vida é o Senhor. Quem senta na cadeira de comando da nossa vida é o Senhor. Então faça a tua vontade na nossa vida, ó Pai. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, portanto, dai-nos a provisão diária para o dia de hoje. Dai-nos o pão de hoje, ó Pai. Senhor, perdoe pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, perdoe-me, Senhor. Senhor, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a perdoar também. Trabalha em nosso coração, Senhor. Pai, perdoa as nossas ofensas. Perdoe as nossas falhas. Da mesma medida em que nós temos a capacidade de perdoar também. Senhor, livra-nos de todo mal, guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada no dia de hoje. Fortaleça-nos na fé, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Dito isso, finalizamos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhe essa aula. Bom, chama, mas já acabou. Não tem problema, vai ficar salvo aqui no canal. Clica aqui no botão de compartilhar. Compartilha, manda para 3, para 5, para 10 pessoas. Compartilha nos seus status do WhatsApp, nos seus stories do Instagram, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da família. Compartilha! Eu tenho certeza que essa pessoa será eternamente grata a você, por você ter sido a ponte para ela chegar até aqui o Semente da Manhã. E amanhã tem mais, e o tema de amanhã está muito importante. Barreiras na oração. Amanhã nós vamos aprender o que nos impede, ou melhor, o que impede as nossas orações, as nossas orações de serem respondidas. Eu não faltaria amanhã se eu fosse você. O que impede as nossas orações de serem atendidas, de serem respondidas? Amanhã eu revelo. Amanhã nós estamos aqui no Semente da Manhã, 7h57 da manhã. No mais é isso, tamo junto, somos um. More Bible, mais Bíblia e a gente se vê amanhã.